aprendemos aqui em aula a interpretar e estudamos um pouco sobre a análise de regressão, lembram? Em que eu tinha um modelo, uma função, né? Uma função em que eu tinha uma variável dependente y, eu tinha minha variável independente se participou ou não de um programa, um e zero, e um conjunto de variáveis de controle, né? Por que eu preciso desse modelo, desse formato? Quando a seleção de tratado e controle, ou participou ou não de um programa, não é aleatória. Aí eu preciso incluir controles, porque eles podem ser tão diferentes que essas variáveis afetam o meu y e eu não consigo isolar o impacto do programa, né? Então, eu incluo elas no modelo para isolar o impacto do programa, da política, afetando o meu y, né? Lembrando, então, que esse formato, né? Esse formato aqui, isso aqui é uma análise de regressão multivariada, me permite dizer qual é o efeito de participar do programa em algum desfecho, algum resultado, levando em conta as demais características das unidades que fazem parte, então, que aderiram ao programa e as que não aderiram, participaram da política ou não participaram da política. Esse Y, né, normalmente eu vou ter, na verdade, né, uma diferença que é o valor de algum indicador no tempo 2, que é o tempo posterior ao programa, né, menos o valor de um indicador no tempo anterior ao programa, o antes e o depois, né? Alguns autores colocam uma notação um pouco diferente, né? Vou usar que vai aparecer depois nos slides, que é o tempo 1 menos o tempo 0, né? A linha de base, que é, então, mortalidade infantil depois do programa menos a mortalidade infantil antes. E como essa variável aqui, x1 é 1 e 0, né? O x1 participou do programa ou não, o que eu tenho aqui? Eu tenho diferença em diferença, que é a diferença da mortalidade infantil antes do programa, depois do programa menos a mortalidade antes, para o grupo que participou do programa e para o grupo que não participou. Então, diferença da diferença, levando em conta características entre eles, né? Então, diff em diff, alguns autores, se vocês forem em palestras, em eventos, alguns chamam assim, né? Diferença em diferença ou dupla diferença, né? Eu vou tentar desenhar de uma outra forma aqui, para deixar mais claro ainda, né? Aqui nesse modelo eu apresentei os controles, né? Porque eu tenho que apresentar quando o desenho não é experimental, que é a maioria dos nossos casos. Mas eu também poderia fazer assim, né? Eu tenho tratado aqui e tenho controle aqui. Aí eu tenho y1 menos y0, y1 menos y0. E o que eu tenho aqui? Diferença da diferença, né? Diff em diff. Aqui é uma diferença, aqui é uma diferença e aqui é outra diferença, né? Mortalidade infantil depois do programa, menos antes para o grupo tratado. Mortalidade infantil depois do programa, menos antes para o grupo controle, né? Então, diferença. Aqui eu tenho uma diferença, aqui eu tenho uma diferença e aqui eu tenho uma diferença. Ó. Diferença da diferença. Por isso o nome, tá? Só que isso aqui no caso de um experimento. Quando eu não tenho um experimento, eu tenho que colocar as variáveis de controle, né? Ou fazer pareamento, que a gente não viu ainda, vai ver na última aula. Tá? Então, teoricamente, a necessidade, esse desenho aqui seria experimental. Agora, esse desenho aqui, ó, né, é o Y, vou fazer assim, melhor dizendo. Esse aqui seria experimental, né, experimental, e esse aqui seria, então, Y1 menos Y0, o meu X1, que é controle e tratamento, mais as variáveis de controle, né? Então, esse aqui é o desenho quase experimental, esse aqui de baixo, tá? É o desenho quase experimental, quando eu tenho a diferença na variável resultado, que é uma função de participar ou não do programa, mais as variáveis de controle, tá? Mas é diferença em diferença por isso, que é comparar um desfecho, um resultado, em dois momentos no tempo para o grupo controle e tratamento. Então, diff em diff, diferença da diferença, tá? Essa é a origem do termo, né? Diferença da diferença. A gente vai hoje tentar entender algumas peculiaridades desse diff em diff que
é muito importante que vocês lembrem da análise de regressão, que a gente viu semana passada e que eu desenhei de novo aqui, porque senão vocês não vão entender nada, né? Se vocês não lembrarem. Então, deu para ficar claro por que o nome é diferença da diferença? Então, aqui eu dei um exemplo, né? Se eu aplicar um questionário, tá? Sobre conhecimentos e tal, numa turma de alunos, uns receberam uma metodologia de ensino e outros não. Aí eu aplico esse questionário antes de ser aplicada a metodologia. Aí eu aplico a metodologia no grupo tratamento e no grupo controle não, e aplico o questionário de novo. Seria um exemplo, tá? Ou então eu tenho um indicador de mortalidade infantil no tempo zero, antes de existir o programa. Aí depois eu tenho municípios que participaram ou não do programa e eu vou observar depois do programa ter sido implementado diferenças entre eles, com variáveis de controle, né? Levando em conta características que eles têm e que afetam a mortalidade infantil. UTI pediátrica, presença de pediatras, nível educacional das pessoas, que afeta também a mortalidade infantil. Aí é a teoria, né? A teoria que vai me dizer quais são as variáveis de controle que eu tenho que colocar no meu modelo. Isso é teórico ou conhecimento sobre o assunto. Não adianta um consultor que sabe de tudo de econometria, modelos econométricos, como esses aqui, se ele não conhece o assunto, como é que ele vai dar opinião, né? Melhor dizendo, dizer quais são as variáveis que tem que estar no modelo se ele não entende nada do assunto. Então, não adianta ele dominar só a estatística, ele tem que entender do assunto para saber que variáveis ele precisa, como ele deve construir o banco de dados, com quais variáveis, para poder ser incluídas nos modelos, certo? Então, não basta só, não é necessário, não é suficiente só saber a estatística, né? Muito bem. Essa ideia de tempo zero, tempo 1, a linha de base é muito importante. Pelo menos 2 momentos no tempo. Posso ter vários momentos no tempo, né? Mas pelo menos 2. Posso ter, por exemplo, uma série em que eu tenho uma série de medidas antes do programa e uma série de medidas depois. Então, no livro do Inácio Cano, ele traz, né? Mas pelo menos tem que ter um antes e um depois, né? Isso a gente já sabe, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um banco de dados, ó. Formato de banco de dados. Eu tenho os indivíduos, as notas deles antes, as notas depois de um determinado programa, e aqui se participou ou não do programa. 1 participou e 0 não. Uma variável dicotômica, né? Então, o primeiro indivíduo tem as notas dele e ele não participou. O segundo tem as notas dele e ele participou. E assim por diante. É um banco de dados, como vocês já viram aqui em aula, né? Tenho cada elemento da minha unidade de análise numa linha e as variáveis na minha coluna. Aí depois, por exemplo, aí como é que eu construo essa diferença? Tem um comando, né, no computador que eu peço para ele calcula a diferença da nota após menos a antes, né? Que vai ser daí virar o meu y, tá? E ele cria uma nova variável que é essa diferença. Então, por exemplo, nesse primeiro caso que o indivíduo não participou, ele vai ter um valor negativo, né? Porque 2,3 menos 5,5 dá negativo. Então, ele piorou a nota. Esse aqui não, esse aqui aumentou, né? 10 menos 4,6 vai dar, ele teve um acréscimo na nota e ele é participante, né? Esse aqui também teve acréscimo e esse aqui também, né? Mesmo não sendo. E aí o que ele faz é comparar, né? A diferença dessa diferença entre eles, né? Se ela é estatisticamente significativa e quanto que ela é. Então eu vou dizer, o que participou, em média, aumentou a nota em tantos pontos em comparação com aquele que não participou. Então, é isso que ele vai fazer quando eu tiver um banco de dados com muitas linhas, né? Não só 4, que nem esse aqui, né? E é isso que ele vai fazer, tá? Quando eu tenho 2 momentos no tempo, é relativamente simples. É relativamente simples, né? Vou ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho a regressão e tal. Não vou chegar nesse problema ainda, tá? Então, eu tenho 2 momentos no tempo. Eu vou ter um banco naquele formato ali que eu mostrei para vocês, né? Acontece que às vezes a gente tem, né, uma situação que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho, por exemplo, municípios, tá? Municípios. Aí eu tenho aqui se ele participou ou não. Então é 1 e 0, né? Aí eu tenho aqui município 1, município 2, município 4, né? E aí eu tenho se ele participou ou não no primeiro ano do programa. Vamos supor que é 2010. Depois eu tenho aqui participou ou não em 2011 e assim por diante, tá? Então, aqui ele participou, aqui ele não participou, aqui ele participou. Aqui ele participou, aqui ele não participou. E aí eu tenho mais aqui, 2012. Então, aqui ele não participou, não participou. Esse aqui, por exemplo, participou em todas as vezes, né?
E se eu quero comparar, por exemplo, o primeiro ano do programa com os anos mais atuais, né? Mas eu não tenho uma participação constante. Uma hora participa, outra hora não participa, né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Esse município participou todas as vezes, mas esse aqui não, ó. Esse aqui alternou, esse aqui deixou de participar, estão entendendo? Eu não tenho as mesmas unidades em cada momento no tempo. Aí, isso gera para nós, pesquisadores, um probleminha, tá? Em que se eu vou querer comparar uma participação que não é constante, o meu formato e a minha análise vai ser um pouco diferente do que se eu tenho uma situação em que não muda, que é sempre os mesmos, né, participando e sempre os mesmos não participando, tá? Essa situação que eu mostrei aqui é bem comum de acontecer. Eu já vivi várias vezes esse tipo de situação. Alguns têm participação constante, sempre, outros vai alternando, quase sempre, e assim por diante, né? Quando acontece isso, aqui eu estou dando um exemplo, ó, eu tenho, né, que pegar o meu banco e transformar no SPSS, dá para fazer, o banco que estava nesse formato aqui, ó, nesse formato aqui, eu tenho que transformar o banco para esse formato aqui, que é um pouquinho mais chatinho, né? E a minha análise do impacto do programa vai mudar, tá? Então, quando eu tenho o formato normal do banco de dados, e não esse formato aqui que a gente chama longo, né? Então, eu vou botar aqui y1 menos y0, o meu x1 e as minhas variáveis de controle. Isso aqui é o formato largo. Tá? Quando as unidades não se repetem, eu vou ter o que a gente chama de formato longo, que é uma variável y, que é essa aqui, ó, as notas em formato corrido, tá? Uma variável aqui. Aí eu vou ter uma variável que é o ano em que se ele participou ou não, melhor dizendo, se o ano é anterior ou posterior, né? Ou se ele participou ou não. Vou ter o ano, se é o ano antes ou depois, e vou ter uma variável que é o ano multiplicado pela participação, uma variável interativa. E esse resultado aqui que vai medir o impacto do programa nesse formato aqui, tá? Essa variável eu crio no SPSS, multiplica um pelo outro. Eu multiplico o ano, se é ano anterior ou posterior, e multiplico se ele participou ou não do programa. As duas variáveis são variáveis 1 e 0. Lembram? Então, o ano, 1 posterior, 0 anterior, pode ser qualquer coisa, eu posso comparar um ano lá na frente com um ano base, o primeiro ano do programa com um ano base, que é o ano que não tem o programa, né? E assim por diante, tá? Que é o ano antes do programa. Então, quando eu transformo o banco de dados para formato longo, aquele formato que eu tinha aqui, ó, desse jeito, que é o formato que vocês estão acostumados a ver o banco de dados, vai virar agora aqui, ó. Como eu tinha 2 momentos no tempo, eu vou duplicar o meu tamanho do meu banco, no sentido que eu vou ter o mesmo indivíduo repetido em cada linha aqui, ó. Aí eu tenho o ano, eu tenho as notas dele, né? E eu tenho aqui se o ano é pós e se ele é participante ou não, tá? Esse aqui nem precisaria, essa coluna aqui, eu usei só para criar essa aqui, tá? Por isso que eu usei, certo? Então, o banco vai mudar. Se eu tiver 3 momentos no tempo, eu teria 3, número 1 aqui. Ele passa, em vez de ser na coluna, ele passa a ser na linha, né? Ele inverte o banco para mim. E por que eu tenho que inverter? Para poder criar essa variável que é uma multiplicada pela outra. Eu multiplico essas duas aqui e eu vou ter o impacto do programa nas notas corridas aqui, ó. Né? Não interessa que momento ela está, que ela está antes, que ela está depois, né? Ela vira uma variável corrida no banco, tá? O mais importante é entender como é que eu interpreto os resultados, tá? Eu vou mostrar logo em seguida. Tá aqui, ó. Minha variável dependente é as notas dos alunos, corrido, interessa todas as notas, independente se ela é antes ou depois. A participação dele multiplicado pelo ano após. Lembra que são duas dicotômicas. Quando eu faço assim, ó, multiplico uma pela outra, eu tenho que incluir elas sozinhas no modelo. Isso é uma questão estatística, não me perguntem por quê, tá? Essas que fazem parte do termo interativo têm que estar sozinha no modelo.
Então, o asterisco indica a interação ou multiplicação, a gente cria no software, que multiplica uma pela outra. Né? Duas dicotômicas, uma multiplicada. O coeficiente de regressão para essa variável, que é a interação, ele me diz qual é o efeito do programa, que é os participantes têm, em média, tantos pontos a mais na nota que os não participantes. É isso que ele me dá. Né? Porque as notas estão em formato corrido e eu estou multiplicando participou, 1 e 0, momento no tempo, 1 é depois e 0 é antes. É diff em diff também, né? Só que agora numa maneira diferente. Para quem não é da área matemática e econômica, nunca viu isso, né? De termo interativo, né? Eu vou tentar mostrar, explicar e provar, né? Para vocês que o termo interativo, ele é o efeito e ele é a mesma coisa que aquela variável participou ou não no formato largo quando a dependente é uma subtração, diff em diff. Ela é a mesma coisa, tá? Vou provar isso aqui para vocês, espero que não confunda mais, tá? Então, quando eu tenho os mesmos sujeitos através do tempo, o formato é largo. Quando eu não tenho, o formato é longo, que é como esse exemplo que eu dei aqui. Claro que numa pesquisa só com 2 momentos no tempo não vai ter, né? É só com 3 momentos no tempo, que daí pode ser que eu tenha participou, não participou, participou. Ou então participou, 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 né? Por exemplo, né? Então, com mais de 2 momentos, sim, daí já tem essa necessidade, né? Se não há uma constância na participação, não são os mesmos, né? Aí eu tenho que transformar em formato longo. Deu para entender isso? Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Inclusive, na próxima aula, vai ser um exercício que nem aquela aula, feita em aula, nós juntos aqui com esse banco aqui, hoje não ainda, né? Que é um programa que foi feito na Índia entre 94 e 2001, chamado Programa Balsac. A ideia dele era melhorar o desempenho dos estudantes que tinham dificuldade em matemática e habilidades para leitura, né? E foram selecionados, então, escolas e estudantes que tivessem dificuldade para participar do programa e alguns que não iriam. E o programa constitui na contratação de um tutor chamado de Balsac, lá em língua hindu, acho que é, né? Que iriam fornecer, então, para essas escolas que participaram, e as crianças, né? Aulas extras, né? De matemática e leitura. Basicamente era isso, tá? Na aula que vem falar um pouco mais sobre ele, mas era isso. Então, a minha variável tem o tutor ou não, ou tem o Balsac ou não, 1 e 0. Tá? Que é a mesma coisa, participou ou não do programa, mesma coisa. E a minha variável dependente é as notas, antes e depois do programa. Tá? Essa é a minha variável. E aí eu tenho as variáveis de controle também. Então tá aqui, ó. Notas das crianças, tá? Aí isso aqui é um termo da análise de regressão, que eu não vou entrar agora, é a constante. Aí eu tenho aqui, ano posterior ao programa, 1 e 0. Se o ano é posterior é 1, se ele não é 0. Participou do programa é 1, não participou é 0, segunda variável. E a multiplicação de uma pela outra. Esse aqui, beta 3, vai ser o efeito do programa nas notas das crianças. Esse termo interativo aqui. Então, quando eu rodar a regressão, eu tenho que olhar para esse termo aqui e concluir se é significativo e qual é o impacto. Tá? Então, esse aqui é um modelito, né? O que é cada um desses termos. Aqui eu botei B, mas é a mesma coisa, beta e B, tá? Um é em unidade de padrão e o outro é em número absoluto, tá? Muito bem. Aí eu tenho que incluir essas variáveis separadamente, que eu já expliquei, e a interação entre elas, tá? Lembre que elas são dicotômicas. Bom, aqui agora vem algo que eu vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir, mas acho até que eu vou copiar esse desenho aqui, tá? Vamos ver uma coisa se eu consigo copiar. Lembrem de um detalhe, né? A variável beta 1, ela é assim, ó. 1 participou e 0 é não. Perdão, essa é a beta 2, tá? Beta 1 é 1 é pós e 0 é antes. Lembram? Ó, essa variável aqui, B2, tem 2 valores, e essa B1 também. Cada um é 1 e 0. Então, imagina se eu multiplicar o B1 pelo B2. E vamos supor que é participante versus momentos antes. O que dá essa conta? Vai ficar 1 vezes 0, que é... É quanto? Quanto que é? 0.
0, né? Por quê? Porque o beta 2 era 0 e o beta 1 era 1. Agora, se o beta 1 for 1, que é pós, e o beta 2 for 1, que é participante, 1. Se o beta 1 for 0, que é pós, multiplicado por não participante, 0. Estão entendendo isso aqui? Sim ou não? Sim. Tá? Ele vai ser 1, né? Dependendo do caso, tá? Então, vamos supor que eu tenha a seguinte situação aqui, né? A equação é essa aqui, ó. A equação completa é essa aqui, ó. Estão vendo? Essa é a equação completa, tá? Aí eu tenho a seguinte situação. Antes, o momento é antes, e é participante. Então, o momento é antes, então vai ser 1, e participante é 1 também. Então, momento antes e participante está aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Não é 1 que vai dar. O momento antes e participante aqui é 0, aqui é 1. Né? É isso, né? Isso. Então, se eu tenho participante antes, o que acontece com a minha equação aqui? Esse aqui vai ficar anulado, né? Porque ele é 0. Tudo bem? Entenderam? Esse aqui fica 1, beleza, continua. E esse aqui vai ficar o quê? 0, né? Porque 0 vezes 1 é 0. Então, se é antes de participante, tá aqui a minha equação que sobrou, ó. Beta 0 mais beta 2. Deu para entender de onde é que saiu isso aqui? Sim. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Ó, eu tenho antes, então essa variável cai fora, porque daí é 0. Lembram? Pós é 1 e antes é 0. Eu tenho participante, então essa variável, esse coeficiente fica. Ele é 1. Aqui fica 1 vezes 0, 0 ele sai, ele é anulado. Então a equação que eu tenho quando é participante antes é beta 0 mais beta 2. Tudo bem? Quando eu tenho após e participante, a minha equação é completa, porque tudo é 1, ó. Minha equação é completa. Tá? Agora eu tenho não participante antes. Então eu tenho 0 aqui e 0 aqui, ó. Aí fica só o beta 0. Agora eu tenho não participante após. Fica esse sai fora e esse sai fora. Beta 0 mais beta 1. Agora eu vou fazer a diferença dessa menos essa, vai me dar esse aqui anula, fica beta 2. A diferença dessa menos essa, esse anula, fica beta 2 mais beta 3. A diferença desse de cima com esse de baixo, esse anula, fica beta 1 mais beta 3. A diferença desse aqui menos esse aqui, fica só beta 1. O que eu tenho aqui se eu fizer essa menos essa, beta 3? Se eu fizer essa menos essa, beta 3. O beta 3, então, é a diferença da diferença. No modelo, quando eu tenho a interação, né? Quando eu tenho o modelo longo. Isso aqui é só para provar. Estou provando aqui para vocês que o beta 3 é a diferença da diferença. É essa diferença aqui menos essa diferença aqui que dá beta 3. Estão vendo? Isso aqui tudo é para mostrar a origem de por que o beta 3 é a diferença da diferença nesse modelo longo, né? Então, o beta 3 é a diferença da diferença, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Isso aqui é um resultado do Stata. O exemplo lá com o programa da Índia, né? O após, participe a interação, tá? Esse termo interativo aqui, o 5,57, me diz o seguinte: aqueles alunos que tiveram o tutor aumentaram, em média, do tempo 1 do tempo 0 para o tempo 1, 5,57 pontos na nota em comparação com aqueles que não receberam o tutor. E deu altamente significativo o efeito do programa. Não tem controles aqui, tá? Tem só as variáveis sozinhas, certo? Isso aqui não interessa muito o que significa, mas isso aqui é o efeito de participar e o efeito posterior, mas não é ainda o efeito do programa,
né? Não é o efeito do programa. O efeito do programa tem que multiplicar um pelo outro. E eu provei lá que essa interação é a diferença em diferença. Eu provei naquela conta anterior, tá? Aqui a gente pode substituir os valores, ó. Imaginem eu botar valores numéricos aqui. Botar valores numéricos aqui, o beta 0, o beta 2, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esses valores aqui e simplesmente substituí aqui, ó. Ah, desformatou. Desformatou, tá? Eu substituí os valores aqui. Então, 0,75 é o valor de participante, tá? Ó, participante antes é 0,75. Não participante antes deu... eu não tenho aqui, né? O 26,26, tá? Participante após 49,92 é participante e pós. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É o cálculo do Y. Então, participante e pós, eu vou somar esse valor aqui com esse valor aqui com esse valor aqui, né? E com esse valor aqui. Aí, porque é completo, né, o modelo. Deu 49, ó, é completo o modelo, é a soma de todos. Aí deu 49,92, tá? Lembram que é a soma de todos. Esse 43,61 é a soma do B0 e o B1, que é 18,1 mais 0,74. Isso, tá? E assim vai indo. Então, esses resultados aqui dentro são essas somas aqui para cada uma das situações, tá? E o 5,57, então, que é a diferença, né? Dessa linha aqui e a diferença dessa coluna aqui, que aqui desformatou. 5,57, que é o efeito do programa, tá? Não precisem decorar isso nem nada, mas eu estou mostrando que esse, para provar que esse é o efeito do programa, que é o 5,57, eu botei, pluguei os valores e deu exatamente aquilo ali, só para provar, tá? Então, o 5,57 é os alunos que receberam o tutor aumentaram em média 5,57 pontos na nota em comparação com aqueles que não receberam, tá? Aí eu posso incluir no meu modelo controles, né? Variáveis de controle, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, incluir a variável meninos. O que eu tenho aqui? A diferença nas notas antes e depois de meninos e meninas, mas ainda não sei se tem diferença no efeito do programa para meninos e meninas. Para verificar se tem diferença, eu vou multiplicar a variável meninos pela participação do programa e pelo momento após. Vou fazer uma interação com 3 variáveis. Aí eu vou dizer se o efeito do programa é diferente através do tempo, né? Ele muda as notas para meninos e meninas. Meninos é 1 e meninas é 0, tá? Então, eu vou incluir, né, aqui um termo. Agora no próximo... Ah, não apresentei isso aqui. Aqui, ó. Tá? Meninos, pós e participa. Essa diferença aqui é os meninos reduziram a nota em 0,41 pontos, né? Tinham 0,41 a menos que as meninas. Mas o efeito do programa para meninos, né? Só que não deu significativo. Então, não tem diferença no impacto do programa para meninos e meninas. É uma interação de 3 termos daí, tá? E eu tenho que incluir essas outras aqui também por uma questão estatística. Esse aqui é a diferença das notas menino e menina, independente de programa. Os guris baixaram mesmo, né? Tem menos que as gurias. E quando eu incluo o programa, essa é a diferença, eles têm menos, né? Perderam pontos em comparação com as gurias, mas não é significativo. Então, não existe diferença no impacto do programa para meninos e meninas, tá? É bem interessante, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Então, isso aqui é só para mostrar um exemplo prático, né? De como a gente mede o impacto do programa, levando em conta, tentando ver se ele tem diferença, esse impacto, para algum tipo de variável. Nesse caso, eu peguei o sexo, né? Podia pegar qualquer outra coisa, tá? Então, como não deu significativo, não deu maior que 0,05, eu digo que não tem diferença estatisticamente significativa do impacto desse programa aqui da Índia, né, do Balzac, para meninos e meninas. Uma interação de 3 termos. Eu poderia incluir mais um aqui, daí é muito complicado, né? Mas incluir 3 termos, tá? Então, é um exemplo. Aqui, por exemplo, ficaria enorme, né? A equação, aí é muito difícil da gente entender, então melhor é
deixar assim mesmo, né? Poderia incluir idade, né? Poderia também fazer idade multiplicado pelo participa, mas a idade não é dicotômica, mas não tem problema, né? Nesse caso aqui é só como variável de controle, não estou tentando ver se tem um efeito diferenciado do programa por idade. Tá? Eu teria que multiplicar. Aqui ela está sozinha, então ela é só variável de controle. Tá? Vocês não podem confundir o efeito de uma variável de controle com um termo interativo em que eu uso a controle multiplicada pelo pós e participa para ver se tem diferença do impacto do programa de acordo com aquela variável. Tá? Então, isso tem que ter bastante cuidado. Isso que eu estou trazendo aqui já são modelos econométricos bem mais, digamos assim, complexos, né? A pessoa da economia está muito acostumada a lidar com isso, certo? Mas o mais importante é vocês entenderem que toda vez que vocês estiverem trabalhando com um banco em formato longo, né, em que vocês têm cada linha repetida em função dos vários momentos no tempo para cada indivíduo repetindo, né, o efeito do programa é medido por esse termo interativo. Não tem outra maneira de medir. E eu provei para vocês que o termo interativo é a diferença em diferença, foi o que eu quis tentar provar quando eu mostrei ali, né, o B3 e tal, como é que ficava, o beta 1, beta 2, provando que ele é a diferença da diferença, né, no formato longo, no caso. Tá? Inserir variável de controle, tranquilo, pode inserir, tem que saber interpretar, obviamente, né? Mas se não multiplicar pelo pós e pelo participa, eu não estou tentando ver o impacto de acordo com elas, estou só usando como controle. Tá? Essa é a diferença. Tá? Escola grande, o pessoal tem uma nota menor que em escola menor, né? Depois eu posso multiplicar a escola grande, pós e participa, para ver se tem impacto diferenciado do programa por escola. Tá? Mas eu quero mostrar agora para vocês como vocês transformam um banco que está em formato largo num banco em formato longo. Mas